Será que estamos dispostos a seguir as pisadas de Cristo, que não retrocedeu, que não fugiu, que não se acovardou, que quando foi preso não reagiu, mas que, como diz a palavra em Isaías 53, como ovelha muda vai ao matadouro, Ele deu a sua vida por nós. E o Senhor acrescenta uma advertência, irmãos, e é isso aqui que nós não podemos nos esquecer, é disso aqui. Mais uma vez, venho saudá-los nessa linda manhã desse dia maravilhoso em que nós estamos aqui realizando esse culto em ação de graças pelos 3 anos desse ministério aqui em Belo Horizonte. Eu costumo dizer que a Igreja Bíblica Cristã não é uma denominação, a igreja não pode estar dividida em denominações, né? O Senhor nunca disse para fazermos isso, mas é uma proposta de sermos realmente bíblicos e cristãos, sendo genuínos discípulos de Cristo. E o que eu tenho para compartilhar com vocês é mais uma tentativa de nós alcançarmos êxito na nossa proposta. Então quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Estaremos lendo a partir do versículo 21 e adentraremos 2 versículos no capítulo 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 21 em diante. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu sempre fico muito atento para confirmações daquilo que o Senhor quer falar conosco pela sua palavra, quando eu peço a Ele uma direção do que pregar. E hoje, apesar de ontem eu ter ido dormir imaginando que eu iria pregar hoje pela manhã, mais uma vez, eu orei e eu pedi a Deus que me mostrasse o que eu deveria pregar. E o Senhor me mostrou essa passagem
Eu não tenho nenhum esboço preparado para trazê-la, porque foi hoje mesmo, cedo, que o Senhor me deu essa palavra. E amados, nós temos que pregar aquilo que arde no coração. Aquilo que arde no coração. Até ontem eu pensei que eu pregaria um esboço pronto de uma mensagem que eu já tinha pregado em outra igreja, e eu pensei, é apropriada para um culto de aniversário, e eu vou pregar isso lá em Belo Horizonte. Mas o Espírito Santo quis que eu trouxesse outra palavra, e a certeza que eu tenho de que é isso que o Senhor quer que eu pregue, está justamente no fato do pastor Anderson ter contado aqui agora há pouco, que ele foi abordado por alguém, talvez um visitante aqui, que lhe perguntou se a nossa igreja, ou pelo menos essa igreja em Belo Horizonte, tem algum local fora da cidade grande, para um refúgio, para nos escondermos talvez da grande tribulação, ou na grande tribulação. E a resposta do pastor Anderson foi muito sábia, lendo o Salmo 46, que nos mostra que o nosso refúgio é o Senhor. Amém. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Queridos irmãos, o Senhor, nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Qualquer um de nós pode se refugiar no Senhor, mas nem todos temos condições financeiras para comprarmos uma propriedade fora da cidade grande e tentarmos fugir de algum caos que possa acontecer nas grandes cidades, coisa que eu creio que vai acontecer mesmo. E eu até confesso que me passou pela cabeça ter fazermos isso. Alguns irmãos chegaram a me procurar alguns anos atrás para dizer, pastor, o que o senhor acha da nossa igreja começar a unir forças e juntarmos dinheiro para comprarmos um sítio, ou no mínimo uma chácara, e aqueles que acreditam nas coisas que estão por vir, que nós estaremos aqui enquanto houver a grande tribulação, que nós estejamos fazendo isso e nos escondendo em algum lugar. E num primeiro momento aquilo me pareceu uma boa ideia, mas passado algum tempo eu comecei a me questionar, o Espírito Santo certamente me fazendo perguntas, e a principal delas, de quem você é discípulo? Quem é o teu Senhor? O que foi que ele te orientou? Aonde é que o Senhor diz para você fazer isso? E alguns vão recorrer a Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que diz para quem estiver na Judéia fugir para os montes. Ora, a palavra diz quem estiver na Judéia. Nós estamos agora aqui em Belo Horizonte. Eu moro em São Gonçalo. Aquilo é uma palavra específica sobre algo que aconteceu no ano 70. Inclusive, Lucas é bem específico. Quando você ver Jerusalém cercada de exércitos, aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Então, é uma palavra bem específica ali. Agora, de um modo geral, para todos os convertidos a Cristo na face da terra, claro que nós não temos que permitirmos que venhamos morrer antes da hora, se nós pudermos fugir de alguma perseguição. A palavra não diz que nós temos que ser suicidas, tá? Em momento algum a palavra diz isso. Por outro lado, a palavra também nos adverte, queridos irmãos, que muitos de nós padeceremos perseguição por amor ao Senhor, por pregarmos o Evangelho, por não negarmos a nossa fé em Cristo e por estarmos sendo obedientes ao Senhor até o fim. Alguns de nós serão mortos, irmãos. E eu penso que aqueles que pregam o Evangelho e que estão se expondo, como eu, por exemplo, são os primeiros alvos nessa perseguição.
Se, por exemplo, houver uma terceira guerra mundial, e eu creio que haverá, e se o Brasil ele se tornar novamente uma colônia, se é que um dia deixou de ser, né? Mas, por exemplo, um país comunista dominar o Brasil, acontecerá no Brasil o mesmo que acontece, no mínimo, o mesmo que acontece na China, onde é permitido haver igrejas cristãs, porém não cristãs de fato, apenas de fachada. Lá existem igrejas cristãs, porém essas igrejas são monitoradas pelo governo e não é tudo que está na Bíblia que se pode pregar ali. E se qualquer pregação tocar em algum tema proibido pelo governo, imediatamente o pastor é preso, certamente será morto e a igreja será fechada. O local de culto não poderá mais estar ali onde estava. Então, isso pode acontecer, irmãos? O Brasil pode ser invadido, dominado por uma nação mais poderosa que o Brasil e comunista, ou no mínimo socialista, e que vai perseguir a nossa fé, porque vai querer que nós aceitemos pautas que são contrárias à moral cristã, por exemplo, e nós não vamos aceitar, e então com isso seremos perseguidos de fato, mas perseguidos mesmo, proibidos de pregar toda a palavra de Deus. Isso pode acontecer, irmãos, em pleno século XXI? Mas é claro que sim. Isso já está acontecendo em certas nações, que às vezes nem sequer são comunistas, mas o governo é ateu e persegue a fé cristã. Países do chamado primeiro mundo. Então, irmãos, se acontece uma terceira guerra mundial, dentro desse ano de 2022, ou 2023, ou 2024, logo depois disso, se a nossa nação for dominada por uma nação comunista, ou se o próprio povo brasileiro começar a votar em candidatos contrários à fé cristã, muito em breve seremos perseguidos. E será que indo para o meio do mato nós vamos estar livres dessa perseguição? Será que a vontade de Deus é que nós deixemos de pregar o Evangelho num contexto de perseguição? Ou que nós continuemos pregando o Evangelho, mesmo que isto venha custar a morte do corpo físico? Eu me recuso a dizer custar a nossa vida, porque aquele que já morreu para esse mundo e já renasceu, já nasceu de novo para Deus, não morre mais. Então nós não temos que temer a morte, porque nós não vamos passar pela morte. Nós já passamos da morte para a vida em Cristo, irmãos. Eu não consigo acreditar que Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava naquele momento sentindo dor alguma. Porque, irmãos, no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele estava tendo a visão dos céus abertos e do Filho de Deus de pé à destra do Pai para recebê-lo na glória. Eu não consigo imaginar a face de Estevão nem com dor, muito menos com medo. Pelo contrário, ele estava sorridente. Registros históricos contam que imperadores como Nero, que foi o primeiro dos 10 imperadores romanos, foram 10 no total, que perseguiram a igreja cristã, até que finalmente Constantino permitiu a fé cristã em todo o Império Romano. Mas registros históricos contam que os imperadores que foram mais sagazes contra os cristãos, que foram mais terríveis nessa perseguição, e que iam até, por exemplo, o Coliseu assistir os cristãos sendo devorados por leões, ou sendo queimados vivos, ou sendo despedaçados por gladiadores.
ou sendo crucificados na arena, quando esses imperadores desciam no local onde estavam os cristãos mortos, algo lhes incomodava muito, porque na face de todos eles havia paz. Ao contrário dos outros que morriam no Coliseu romano, que não eram de Cristo e que morriam ali com combates de gladiadores, por exemplo, ou que eram bandidos mesmo e que estavam morrendo ali daquela forma, e cuja face era uma face de terror, mas na face dos cristãos havia no mínimo uma face de paz e muitas vezes até um sorriso na face. Porque estavam naquele momento vendo os anjos de Deus e certamente vendo o próprio Senhor, que estava honrando o sangue deles derramado por amor ao Senhor. Irmãos, quando eu leio textos como esse que eu li agora com vocês em Mateus capítulo 16, eu me lembro a quem nós servimos, de quem nós somos e o que nos espera. E eu não me refiro apenas ao que nos espera nesse mundo, irmãos, mas eu me refiro a nos lembrarmos que o nosso Senhor Jesus, que como diz no versículo 21, padeceu muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e foi morto, e ressuscitou. Esse texto me faz lembrar, no versículo 27, que ele voltará. E ele voltará na glória do seu Pai com os santos anjos. E ele nos levará ao seu encontro. E ele me lembra algo mais também, que embora nessa perseguição final que vai acontecer, irmãos, vai acontecer. Esse texto me lembra também que embora muitos de nós venhamos até a ter a morte do corpo físico, alguns dentre nós sobreviverão. Se alguém tem condições de comprar um terreno e sair da cidade grande, eu não o condeno por isso. Eu não o condeno por isso. Se eu tivesse condições de ter um sítio, eu teria, e provavelmente eu moraria lá, porque eu amo a natureza. Foi Deus que a criou. E eu amo estar em meio à natureza. Agora mesmo, chegando aqui, nós passamos ao lado de um horto florestal, não é isso? E minha esposa comentava que lindo esse lugar, né? E o que havia ali? Árvores, natureza. E a gente às vezes passa diante de construções dos homens e a gente não menciona nada, não diz que coisa linda, né? Mas quando nós estamos em meio à natureza, a gente de fato, quando eu estou dirigindo, principalmente até arriscado eu perder a direção, porque eu fico contemplando a beleza daquilo que Deus fez, e eu não condeno ninguém que queira ter uma vida mais saudável, porque eu mesmo gostaria de tê-la, mas, embora eu já tenha recebido até convites para sair da cidade grande e ir morar em algum local, eu já recebi vários convites assim, não vou dizer vários, muitos, mas alguns, sabe, de pessoas que eu nem conheço, que dizem assim: pastor, vem com a sua família morar aqui. A gente mora num sítio, um local bonito, grande. Vem morar aqui, aqui o senhor vai continuar gravando os seus vídeos. O senhor está correndo risco aí na cidade grande, pregando desse jeito a palavra. Podem matar o senhor aí. Se esconde, pastor, vem para cá. E se essa mensagem for para a internet, algumas dessas pessoas que já me fizeram esse convite sabem que eu estou falando delas. E eu sou muito agradecido. Mas como que eu me sentiria fazendo isso, irmãos? Eu me sentiria e seria eu que prego o evangelho. Não estou falando de quem não tem essa missão, tá? De pregar realmente o evangelho e de estar também na responsabilidade de um ministério, né? Abaixo de Deus, é claro. Mas eu não somente eu me sentiria, mas eu seria um covarde.
Eu seria um covarde, eu me sentiria um covarde e eu seria um covarde. Porque conhecendo a palavra e sabendo o tempo, que pouco tempo nos resta, irmãos, e que, portanto, nós temos que pregar esse evangelho o máximo possível e levarmos as pessoas a se converterem a Cristo, eu não somente eu me sentiria um covarde, eu seria um covarde, e pior do que isso, eu seria um traidor. Eu estaria traindo o meu Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não retrocedeu. Sabendo o que lhe aconteceria, ele não desistiu de nós. Aleluia! Ele não desistiu de nós. Antes, pelo contrário, ele nos amou até o fim. Como poderia eu, então, voltar atrás, irmãos? Conta-se, essa é uma história realmente contada, escrita, um relato histórico, a respeito de Pedro, que quando começou a perseguição de Nero, Pedro estava em Roma. E Pedro quis fugir de Roma. Nada de errado, repito. Se nós estamos numa cidade e começam a perseguir os cristãos e nós podemos fugir para que possamos continuar pregando o evangelho por mais tempo em outra cidade, amém. Não há nada de errado nisso e vamos ver isso daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Só que Pedro, irmãos, ele tinha uma missão, não é? Ele era um apóstolo, irmãos. Como o Senhor me deu uma missão também. E eu tenho que cumprir a missão. E então Pedro recebeu a notícia de que ele seria morto, se ele continuasse em Roma. E então ele decide fugir de Roma. E quando ele está saindo de Roma, ele tem uma visão. E ele vê o Senhor Jesus entrando em Roma. Glória a Deus. E Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe responde: eu estou indo para ser de novo crucificado. E termina a visão. E Pedro então entendeu que ele deveria voltar para Roma e honrar o Senhor com o seu sangue, como de fato aconteceu. No texto que nós lemos, irmãos, o Senhor Jesus diz no versículo 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E ele havia acabado de dizer no versículo 27, que o Filho do Homem viria na glória de seu Pai com os seus anjos, e então daria a cada um segundo as suas obras. E muitos ateus usam o versículo 28, onde o Senhor Jesus promete: alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns ateus usam essa promessa do Senhor para dizer que essa promessa não teria se cumprido, porque afinal de contas, Jesus ainda não voltou na glória do Pai com os seus anjos, e evidentemente todos que ouviram Jesus trazer esse ensinamento haviam morrido. Morrido, eu digo, aos olhos humanos, não é? Sabemos que quem é de Cristo já passou da morte para a vida. Mas todos, humanamente falando, haviam perecido. Então não se cumpriu a promessa do Senhor? Sim, ela se cumpriu. E o que nós temos que entender, irmãos, e é muito importante nós termos esse entendimento quando meditamos, especialmente em passagens escatológicas como essa. O entendimento de que o Senhor, Ele está trazendo uma palavra que vai se cumprir no futuro, mas que também estaria se cumprindo nos seus dias. Então, por exemplo, quando a palavra diz quem está na Judéia fuja para os montes, aquilo aconteceu no ano 70? Sim, aconteceu, mas vai acontecer de novo.
vai acontecer novamente, todas as nações do mundo se levantando contra Jerusalém, contra Israel. Vai acontecer de novo, no fim dos tempos. E aqui, amados, a mesma coisa. Vejam que interessante. O Senhor no versículo 28 diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E logo depois escutem o que é dito: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, alguns daqueles que ali estavam viram de fato a glória do Filho do Homem. Viram Jesus como de fato ele é. Não como se canta aí no Natal, o pobrezinho que nasceu em Belém, mas o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, que tem toda a autoridade no céu e na terra, que venceu a morte. E Pedro, Tiago e João viram Jesus resplandecer como o sol. Na verdade, mais que o sol. Porque quando Paulo, que na época ainda era chamado de Saulo de Tarso, ele a caminho de Damasco, teve o seu encontro com o Senhor, e o Senhor aparece a Saulo de Tarso. Foi assim que o Senhor apareceu a Saulo de Tarso. E a palavra diz que isso foi ao meio-dia. Nós encontramos 3 relatos no livro de Atos a respeito desse encontro de Paulo com o Senhor. E em um dos relatos é dito que era meio-dia. E aquela luz brilhava mais que o sol no seu resplendor máximo. O Senhor Jesus brilha mais que o sol ao meio-dia. Aleluia! E Pedro, Tiago e João, eles viram essa glória do Senhor. Então se cumpriu o que o Senhor disse? Sim, porém se cumprirá novamente. De fato, quando o Senhor Jesus vier na glória do Pai, alguns dentre nós não terão experimentado a morte física. Paulo diz isso, e Paulo tinha essa esperança. Tanto ele tinha a esperança de que ele estava vivo, porque quando ele conta a respeito disso, ele diz: e nós, os que estivermos vivos, né, num piscar de olhos, terão os corpos glorificados, nossos corpos serão transformados. O que acontece num piscar de olhos? Não é o nosso corpo desaparecer, como aparece na novela ficção da Rede Record, Apocalipse, ou na ficção do livro Deixados para Trás, que é outra ficção também, né, que o corpo vai sumir num piscar de olhos. A Bíblia não diz que o corpo vai sumir num piscar de olhos. Agora há pouco nós aprendemos na escola bíblica, ou relembramos um ensinamento importantíssimo, de que a gente não pode tirar texto do contexto. E a gente tem que examinar o texto com muito cuidado. O que é dito ali é que num piscar de olhos, o corpo daqueles que são salvos será transformado num corpo glorioso, certamente como o corpo do Senhor após a ressurreição. Um corpo que podia atravessar paredes, por exemplo. Então assim será um corpo que não mais é suscetível à tentação, ao pecado, à dor, à morte. Um corpo eterno. Então assim será. E alguns dentre nós, que sobrevivermos ao que está por vir, teremos os nossos corpos transformados. Vejam que eu digo nossos, né? Porque eu também espero estar vivo até lá. Porém, irmãos, eu não espero fugir igual um covarde, um traidor. Antes, pelo contrário. A minha esperança e oração é que eu continue pregando o Evangelho até o fim,
mesmo que seja apenas para testemunho e não mais para conversão. Porque em Mateus 24 diz: e este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ele não diz será pregado para conversão, mas para testemunho. Porque nesse tempo final, com a perseguição, pouquíssimos vão querer se converter a Jesus, se é que alguém vai querer se converter a Jesus, sabendo que isso lhe custará a vida. Ou no mínimo a perda dos seus bens. Perderá bens, propriedades, por não estar se sujeitando a ordens do governo contrárias à moral cristã, contrárias à nossa fé. E nesse ponto, irmãos, tomem muito cuidado para vocês não serem perseguidos pelo motivo errado. Não há mérito nenhum, irmãos, em nós sermos perseguidos, por exemplo, se nós não aceitamos tomar uma certa vacina. Ninguém vai para o céu porque não aceitou tomar a vacina contra a Covid, por exemplo. Eu não estou com isso dizendo que a marca da besta que virá, lembrem-se, o nome é marca da besta. Se a marca da besta, quem vem primeiro, a marca ou a besta? A besta. Como é que a marca vem antes da besta? E a besta é o anticristo. E a palavra nos ensina a reconhecermos o anticristo. E nenhum de nós ainda reconheceu quem é. Não há consenso. Existem suposições. E, aliás, suposições mil, né, a respeito de quem é o anticristo. Toda vez, por exemplo, que há um novo presidente nos Estados Unidos, ele é o anticristo. Barack Obama já foi anticristo, Trump já foi anticristo. Na Rússia, a mesma coisa. Vladimir Putin já foi chamado de anticristo. Boris Yeltsin já foi chamado de anticristo. Né? Mikhail Gorbachev já foi chamado de anticristo. Até porque ele tinha uma mancha na testa lá. Ai, é a besta. Né? Então, quantos anticristos aí, não estou dizendo que eles não pudessem ter sido anticristos no sentido de perseguir os cristãos. Mas haverá o anticristo. O líder do mundo inteiro, que vai se levantar para um governo único mundial, o que, no meu entender, para que aconteça, primeiro tem que acontecer o caos, que será a guerra, e aí se levanta esse líder para restabelecer a paz. E ele vai impor em toda a sociedade uma certa marca, sem a qual ninguém vai poder comprar ou vender, e pode ser que ele se aproveite da questão da vacina, para que a sua marca esteja atrelada à vacina. Agora, se essa vacina que em 2022, pelo menos até agora, nós estamos hoje no dia, que dia é hoje? 23 de janeiro de 2022. Até a presente data, não sabemos ainda quem é o anticristo, a besta não apareceu, o contexto de Apocalipse 13 não aconteceu ainda, de modo que a marca não vem antes da besta, e para que a marca tire as pessoas da salvação, ela precisa estar atrelada a uma adoração ao anticristo, coisa que ainda não está acontecendo. E se a vacina fosse a marca da besta, amigos meus que tomaram, eu ainda não tomei, e quando eu digo ainda, é porque eu não sei do meu amanhã. A quem é que eu sirvo? A Jesus Cristo. O que o Senhor me ensinou quando o homem mau quiser me obrigar a fazer alguma coisa? O que ele ensinou? Se o homem mau te bater numa face, oferece a outra. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Então, uma coisa é eu tomar a vacina por querer, eu não quero. E outra coisa é ser obrigado. Então, se entrarem soldados na minha casa para me dar a vacina, o que eu posso fazer? A vacina vai ser dada, porque eu fui obrigado a receber. Mas isso é a marca da besta. Se fosse a marca da besta, irmãos, em primeiro lugar, o anticristo já teria que ter aparecido. Já teríamos o reconhecido.
Já haveria um governo único mundial com esse líder à frente dele. E quem recebesse a vacina não teria mais o Espírito Santo. Mas eu tenho amigos que já tomaram a vacina porque foram obrigados a tomar para não perder emprego, ou porque nas cidades que moram, uma cidade onde nada se faz sem você apresentar o passaporte. E aí por isso é que parece tanto com a marca da besta, porque não pode comprar sem isso, né? Então por isso eu digo, o cenário está sendo preparado e virá a marca, provavelmente atrelada sim à vacina. Mas se essa vacina, seja qual for, já fosse a marca, amigos meus que tomaram a vacina, e se são amigos meus, são cristãos, porque eu não tenho amigo que não é de Cristo. Quem rejeita o Senhor não é meu amigo, pode ser conhecido. Mas amigos meus que amam o Senhor, tomaram a vacina, às vezes tomaram até já 2 doses, e não perderam a fé. E continuam pregando o Evangelho. Outro dia um amigo meu, perguntei onde ele estava num centro de recuperação para viciados, sabe fazendo o que ali? Pregando o Evangelho. E ele já tomou a vacina, acho que 2 doses, e estava ali pregando o Evangelho. Ora, se a vacina fosse a marca da besta, no momento que a pessoa recebeu a marca, o Espírito Santo não estaria mais nela. Ela não teria mais nenhum interesse em pregar o Evangelho, em orar, em ler a Bíblia. Mas isso não está acontecendo. E por que eu estou falando disso? Porque algumas pessoas estão confundindo, irmãos. Estão achando que ser perseguido por amor a Jesus é ser perseguido por não tomar uma vacina. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser perseguido por amor a Jesus é você ser perseguido porque você continua ensinando, pregando, dizendo, incomodando a sociedade ao proclamar que Jesus continua e sempre será o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É ser perseguido por você continuar dizendo que Maomé não salva, que Buda não salva, que Allan Kardec não salva, que só Jesus Cristo salva. Isso é ser perseguido por amor do Evangelho. E não ser perseguido por você não aceitar uma vacina. Não estou com isso dizendo que eu estou incentivando você a tomar uma vacina que pode causar efeitos colaterais, sim, e tem causado em tantas pessoas, sim, levados algumas até a óbito, como já está comprovado, de pessoas saudáveis que tomaram e partiram. Mas o mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus que pode nos livrar de tomar a vacina, pode nos livrar também de efeitos colaterais da vacina. O mesmo Deus. Quem é mais poderoso? 10 ml de um líquido que eu nem sei o que tem ali, ou o Deus Criador do universo? Quem é mais poderoso, irmãos? Então a quem eu estou seguindo? Quem é o meu Senhor? Que orientações Ele me deu? Ele não me deu a orientação de fugir, a menos que seja estritamente necessário. Então, se eu saio da cidade grande, onde eu posso alcançar mais pessoas para Jesus, e eu vou me esconder no meio do mato, eu enterrei o meu ministério. Eu fugi da minha missão. Eu me acovardei. Eu traí o Senhor. Porque no meio do mato eu vou pregar para quem? Para boi, para cabrito, para os pássaros. Não tem gente lá para eu pregar o Evangelho. E eu entendo, irmãos, que cada um de nós, depois que entregou a vida para Jesus, continua vivo por um único motivo: para que nós ganhemos almas para o Senhor e mais pessoas sejam salvas. E não para que enterremos o Espírito Santo e não venhamos ser usados por Ele para evangelizarmos. E o nosso papel é evangelizar, é falar de Jesus. Se aquela pessoa vai se converter ou não vai, não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho. E o resto é com eles.
Quem convence é o Espírito Santo, e eu posso garantir a vocês, o Espírito Santo convence. Só que muitos endurecem o coração. Mas temos que cumprir a nossa missão, irmãos. O ID é para todos nós. O ID não é só para o pastor Anderson, para o evangelista Ney, para o pastor Alan. O ID é para todos nós, irmãos. Todos nós temos que pregar o evangelho. Agora, o mesmo Senhor que disse, não resistais ao homem mau, ele também diz em Marcos capítulo 16, versículo 18, que aquele que crê, os que creem, Marcos 16, 18, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. O nome disto é fé. 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 Eu não sei se tomando a vacina aquilo será mortífero para mim. Eu não sei se será mortífero para você. Algumas pessoas têm efeitos colaterais, outras não têm, outras virão a ter. Dizem por aí que quem toma a vacina em 2 anos vai morrer. Eu não sei como que podem provar isso, mas dizem, atemorizam, colocam terror. Eu não estou aqui fazendo apologia à vacina, tá, irmãos? No meu entender, é desnecessário. Tá? Já tive Covid por 2 variantes e sobrevivi às 2 sabendo o que fazer. Então, é desnecessário. No meu entender, é desnecessário. O mais importante, fisicamente falando, é você fortalecer o sistema imunológico. Fortalecer bem o sistema imunológico. Mas, se a palavra diz aqui, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, eu não sei se é mortífero ou não. Mas eu sei que quem disse isto é fiel para cumprir. E eu creio nele. Eu creio no Senhor. E esse é o ponto. Então, repito, não quero, não pretendo tomar vacina nenhuma. Mas se um dia eu receber, é porque eu fui obrigado a isso. Porque houve uma obrigatoriedade e não tinha como escapar, e não era a marca da besta, eu tinha certeza que não era. Porque se fosse eu não tomaria, claro que não, é claro que não. Mas eu repito, já existe uma tecnologia em que a vacina é com microagulhas, esqueci agora quais os nomes dos componentes, enfim, luciferase, nome bem sugestivo, né? Vem de Lúcifer, luciferase, é um líquido que ele é invisível ao olho humano, mas ele reage em determinada luz e aparece ali, pode ser lido com escaneamento de celular com um certo aplicativo, e a pessoa tomando aquela vacina ali, ela já recebe uma marca. Não é uma injeção que entra dentro do corpo, é uma marca sobre a pele, exatamente como Apocalipse 13 diz que será. Porque ali diz claramente, quem examina o texto no grego, que é sobre a pele, é uma marca. E a mesma passagem que diz, calcule a marca da besta, essa mesma palavra grega para calcule, também significa decifre a marca da besta. Então pode ser algo a ser decifrado, como, por exemplo, é o QR Code, não é? A gente olha e é um monte de quadradinho preto e branco. Ali, tudo bagunçado. Mas quando você passa um determinado aplicativo, vai aparecer ali uma sequência numérica que está ligado a alguma coisa na internet, um produto, enfim, um serviço, seja o que for. Um site. Né? Portanto, irmãos, a quem nós estamos seguindo? Quem é o nosso Senhor? Que orientações Ele nos deu? Ele nos apavorou? Ou Ele está nos encorajando com a sua palavra? A continuarmos pregando o Evangelho até o fim, sem retrocedermos 1 centímetro, a menos que o Espírito Santo nos dê essa direção naquele momento. Pedro tentou dissuadir Jesus da morte na cruz. Pedro disse a Jesus no versículo 21, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Em outras palavras, Pedro estava dizendo a Jesus: Senhor, tenha pena de si mesmo. Não deixa seu corpinho lindo passar por esse sofrimento, não. O Senhor sabe como é que morrem os crucificados, como eles são castigados primeiro. Como é o castigo de um carrasco romano. Foram os piores carrascos da história humana. Eles sabiam fazer a pessoa sofrer até o limite da morte. E não deixavam ela morrer, para ela continuar sofrendo ali, mas iam até o limite. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo tem ideia do que eu estou falando, né? E Pilatos ainda ordena que castiguem ele um pouco mais ainda, porque queria apresentar Jesus tão transfigurado perante o povo, para que o povo tivesse pena e dissesse: solta Jesus, crucifica Barrabás. Mas não deu certo. Mesmo assim, quando Pilatos apresenta Jesus e diz: eis o homem, o povo clama: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. E então Pedro, sabendo como eram as dores de uma morte na cruz, tenta dissuadir o Senhor daquilo. Mas o Senhor o repreende. E repreende aquele que está por trás desse tipo de atitude, de querer escapar do sofrimento com a consequência de trazer com isso um escândalo para o Evangelho. Porque se Jesus escapasse da cruz, seria uma vergonha para ele, para a sua pregação, para os seus discípulos. Ele seria chamado de covarde, de pregar uma coisa e viver outra coisa. E, no entanto, o Senhor, como eu disse no início, nos amou até o fim. E aqui ele repreende Pedro no versículo 23, mostrando que não era Pedro, mas que algo havia de sobrenatural por trás daquilo que Pedro estava dizendo, maligno, Satanás. Então o Senhor diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. A palavra escândalo aqui significa tropeço. Que me serves de escândalo ou tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, nós não compreendemos por que é que a igreja do Senhor terminará seus dias na terra da mesma forma que ela começou os seus dias na terra, debaixo de uma grande perseguição. Nós não compreendemos isso, mas não nos cabe compreender. Como eu disse aqui na escola bíblica, só nos cabe aceitar. É a palavra de Deus, está profetizado, vai acontecer. Muitos de nós, aliás, todos praticamente, a menos quem parta antes disso, iremos sofrer. Muitos de nós perderemos bens, propriedades, empregos, passaremos fome, necessidade, sede, não teremos onde morar. Mas a respeito de nós que passarmos por isso, e mesmo de nós que viermos a sermos presos e morrermos por causa da fé no corpo físico, a palavra nos diz, em Apocalipse, no capítulo 7, se você quiser, veja comigo, a nosso respeito, a respeito da grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e João viu toda essa glória, e que estavam perante o Cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E a minha esperança é que João tenha me visto lá, no meio dessa grande multidão. É dito a nosso respeito, versículo 14, e eu disse, vamos ver o 13 para um melhor entendimento. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Preste atenção agora, nunca mais terão fome, porque tiveram. Nunca mais terão sede, porque também tiveram. Nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque não tinham onde morar. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Porque haviam chorado, porque haviam sofrido, mas nunca mais sofreremos, irmãos. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas alguns de nós não morreremos, estaremos vivos até a vinda do Senhor. Está muito perto, irmãos, muito perto. Por que eu trago essa palavra aqui no aniversário dessa igreja? Para que vocês não estranhem a perseguição que virá. Como se coisa estranha estivesse acontecendo, e não é. Foi profetizado, vai acontecer. Mas lembre-se do que o Senhor nos ensinou, voltando para Mateus capítulo 16. Se alguém quiser vir após mim, versículo 24, isso Jesus diz para todos nós que somos seus discípulos. Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, hoje quando se fala em cruz, muitos pensam num pingente pendurado no pescoço, ou numa estampa de uma camiseta, ou numa escultura sobre uma igreja. Não, irmãos, a cruz era instrumento de uma coisa só, de morte, de morte. Quando Jesus disse, tome sobre si a sua cruz, estejam dispostos a morrer. Estejam dispostos a morrer. Ele não disse apenas renuncie-se a si mesmo no sentido de perdermos bens desse mundo, mas de perdermos a própria vida neste mundo, para termos a vida eterna. E siga-me. Será que estamos dispostos a seguir as pisadas de Cristo? Que não retrocedeu, que não fugiu, que não se acovardou, que quando foi preso não reagiu, mas que, como diz a palavra em Isaías 53, como ovelha muda vai ao matadouro, Ele deu a sua vida por nós. E o Senhor acrescenta uma advertência, irmãos. E é isso aqui que nós não podemos nos esquecer, é disso aqui. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la ou vai encontrá-la. Estamos dispostos a morrer por amor a Jesus, morrer para esse mundo. Não é apenas uma morte como eufemismo. Eu morri para o pecado. Todos nós já morremos para o pecado. Todos nós já morremos espiritualmente para esse mundo. Nós não queremos, não somos desse mundo. Mas o Senhor está falando aqui de morte física. Está falando da cruz pela qual Ele passou. Está dizendo que muitos de nós vamos também morrer assim. Por amor ao Senhor. Por não negarmos a nossa fé. E então Ele nos faz raciocinar. Irmãos, quantos estão preocupados em salvar a pele? Eu mesmo, irmãos, eu tenho até hoje estoques que eu fiz de arroz e feijão em garrafas PET. Estão lá guardadas, porque na garrafa PET dura 7 anos. E eu fiz esses estoques há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Certa vez eu fui abrir um deles para sentir o gosto. Ô troço ruim. Porque a gente põe lá o dente de alho para preservar e fica com o gosto do alho. Mas não é aquele gosto gostoso do alho que está ali, sabe, fazendo o temperozinho. Não, é o alho cru. Que coisa ruim de comer. Né? Tanto que agora eu recomendo, se você for fazer, põe um dentinho de alho só.
que eu colocava um a cada 4 dedos. Então, cada garrafa tinha pelo menos 3 dentes de alho ou 4 dentes de alho. E com casca. E mesmo com casca fica o gosto, né? Horrível, horrível, horrível. Que tribulação foi comer o feijão da tribulação. Foi uma tribulação. A gente não conseguiu comer não, né, amor? Minha esposa cozinhou, custou para cozinhar, não foi? Ainda gastou gás a beça, porque custou. Aí a gente depois entendeu, não, tem que deixar de molho na água bastante tempo para depois colocar para cozer, né? Mas enfim, e aí eu fazia tudo isso, mas o que eu estava querendo? Salvar a minha pele. Salvar a minha pele. Agora, irmãos, pensem comigo, eu sendo um seguidor de Cristo que me ensinou a amar o próximo, eu vou conseguir comer aquilo sabendo que pessoas que eu conheço estão passando fome? Eu não vou dividir com eles? Então o Espírito Santo foi me mostrando o meu egoísmo, como eu estava sendo egoísta. E aí eu comecei a falar com os irmãos, né? Olha, se você fizer o seu estoque, lembre-se, você está fazendo isso para dividir com quem tem fome. Não é para matar só a tua fome da tua família. Então aquele estoque que você acha que vai durar 1 ano, vai durar 15 dias. Porque você vai ter que dividir com quem tem fome. Porque se você não dividir com quem tem fome, o seu vizinho que está passando fome, e você guardar aquilo escondido só para você, você perdeu a sua alma. Você perdeu o amor ao próximo. E se você perdeu o amor ao próximo, você perdeu o amor a Deus. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É o que nos ensina a palavra. Então, mais importante do que salvar a pele é salvar a alma. É não perdermos a nossa alma. É não perdermos o amor ao nosso semelhante. E quantos que estão percebendo que a tribulação está vindo, está aumentando, o cerco está se fechando, está ficando cada vez mais estreito, guardarmos a nossa fé. Quantos são aqueles que estão fazendo seus estoques, como eu fiz no passado, e até hoje eu tenho alguma coisa lá, mas que Deus me livre de ser egoísta e guardar aquilo só para mim. Que Deus me livre disso. Se um dia eu souber de alguém que precisa. Está nesse contexto de tribulação. Quantas são as pessoas que estão atraindo sobre si o juízo de Deus, irmãos? O juízo de Deus. Isso me faz lembrar da passagem de Lucas capítulo 12, se você quiser, veja comigo. Se não me falha a memória, o capítulo é o 12. É isso mesmo. Isso me faz lembrar essa parábola que o Senhor Jesus contou. Lucas capítulo 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo, Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é, conclui Jesus, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O mais importante é juntarmos tesouros nos céus. Rico aos olhos de Deus não é quem acumula, rico é quem sempre compartilha, por menos que ele tenha. Eu já vi mais de uma vez morador de rua recebendo a última quentinha e vindo alguém correndo dizendo, ai, tem comida aí, tem comida aí. Ah, acabou, era a última quentinha. E o morador de rua dizendo, toma, eu estou vendo que você está com mais fome que eu, pode comer. E o outro diz assim, não, vamos então dividir. Moradores de rua, mais ricos que muitos milionários que tem por aí. Porque aqueles milionários não compartilham o muito que têm.
e o morador de rua compartilha o pouco que recebeu. Será que somos ricos com Deus, irmãos? Para com Deus? De que adianta ganhar o mundo inteiro, como disse o Senhor em Mateus 16, 26? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O mais importante é a alma. O mais importante é a nossa conversão. O foco não é a salvação da pele. O foco não é o refúgio físico, o bunker. Estarmos em algum lugar escondidos na floresta amazônica. Esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é nascermos de novo, é sermos uma nova criatura, em que não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para a glória de Deus. E o que glorifica a Deus é fazermos o bem ao nosso próximo e não sermos egoístas e covardes. Então, amados, que não nos esqueçamos disso quando vier a perseguição, quando vier o sofrimento. Não está acontecendo nada de estranho, irmãos. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, se você quiser, veja comigo, estamos encerrando. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, está escrito: porque a vós, ou seja, a todos nós, Filipenses 1, 29, vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Nós não somos chamados apenas a uma fé que não seja prática, mas a uma fé que nos leve às vezes até a morte, por amor a Cristo. Porque em relação a Cristo nos foi concedido não somente crer nele, como também padecer por ele. O mesmo diz Pedro na sua primeira epístola, que aliás foi escrita no contexto da perseguição, 1 Pedro capítulo 4. Vamos ler o 12 para o melhor entendimento. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia! Como temos que encarar a perseguição por amarmos o Senhor, por anunciarmos o Evangelho, que só Jesus Cristo é o caminho, que sem arrependimento não há salvação. Como devemos encarar a perseguição por causa disso? Com alegria. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós, como disse o Senhor. E ele disse: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, e grande será o vosso galardão nos céus. Aleluia! Aleluia! Que bênção nós vivermos nesse tempo, irmãos. Nós teremos a oportunidade do martírio. Nós teremos a oportunidade de dar a nossa vida por amor a Cristo. Não estou dizendo que temos que ser suicidas, mas eu estou dizendo que se nós tivermos que morrer por amor ao Senhor, isso será motivo de alegria e de mais recompensa no porvir. Porque nós amamos o Senhor até o fim. Então a questão é: você ama o Senhor? Voltando para Mateus, eu vou encerrar com o início do capítulo 17. Não por acaso o Senhor Jesus tomou consigo, Mateus 17, versículo 1. Não por acaso o Senhor tomou consigo Pedro, Tiago e João. Como foi o futuro desses discípulos de Cristo, desses apóstolos, irmãos?
Tiago foi o primeiro mártir. Em Atos capítulo 12, é dito que Herodes estava perseguindo os cristãos e ele prendeu o apóstolo Tiago e o degolou, o matou. E vendo que isso estava agradando o povo, então ele prendeu Pedro também. Mas é dito em Atos 12 que a igreja então orou muito por Pedro, com muita instância, perseverança. E o milagre aconteceu, vocês sabem. Pedro foi milagrosamente tirado da prisão. Milagrosamente tirado da prisão. Então, esse foi o fim de Tiago. Qual foi o fim de Pedro? Vocês sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes. Nenhum de nós pode condenar Pedro por isso, porque creio que todos nós já negamos Jesus muito mais que 3 vezes, irmãos. Mas nos arrependemos como Pedro se arrependeu, e o Senhor teve misericórdia de nós. E muitos de nós o Senhor está chamando para alguma função na sua obra. E se Ele chama, a pergunta que Ele faz foi a pergunta que Ele fez para Pedro. Em João, se você quiser ver comigo, no final do Evangelho, o último capítulo do Evangelho de João, João capítulo 21, versículo de número 15. João 21, 15, o Senhor diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe então: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor acrescentou a respeito de Pedro: na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Acredita-se que quando o capítulo 21 do Evangelho segundo João foi escrito, ele foi escrito como um acréscimo, porque de fato o Evangelho segundo João ele termina no capítulo 20. O capítulo 20 é a conclusão do Evangelho. Mas depois é acrescentado mais esse texto no capítulo 21. E justamente por 2 motivos. Porque Pedro já tinha morrido, crucificado, e uma tradição cristã diz que no momento da morte ele disse que não era digno. Ele não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. E então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. O que faria com que a morte dele fosse ainda mais dolorida, de cabeça para baixo. É uma tradição cristã, não sabemos se isso é verdade ou não, mas seja como for, ele foi crucificado. No capítulo 21 é dito isso claramente, que ele estenderia as mãos, que outro cingiria as mãos dele e levaria ele para onde ele não queria ir. Para a morte. Já contei a história de Pedro tentando sair de Roma. Ele não queria, ele queria continuar vivo. Mas tinha chegado a hora dele. Então foi escrito por esse motivo e também porque todos os apóstolos já tinham morrido, menos João. João não tinha morrido ainda. E foi o autor desse evangelho. E então houve o boato de que aquele apóstolo não morreria. Mas aí então João escreve no final desse evangelho, contando que Pedro perguntou a respeito de João, versículo 21, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será?
E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E aí, escutem o que diz o versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? E aí ele mostra que ele é o autor do evangelho. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por que, João? Lembrem-se, Pedro, Tiago e João. Tiago foi o primeiro mártir. Pedro morreu também como mártir. E foi aquele que pastoreava as ovelhas do Senhor na igreja em Jerusalém. E João? João não morreu como mártir. O Senhor quis que ele vivesse para que ele, na ilha de Patmos, escrevesse o chamado livro das revelações, ou que chamamos de Apocalipse, onde o Senhor revela a João as coisas que iriam acontecer, nos lembrando que no final da história ele vence. E é por isso que em Cristo somos mais que vencedores. Assim como prenderam Jesus, fizeram Jesus sofrer, mataram Jesus naquela cruz, mas a morte não o venceu, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Da mesma forma, cada um de nós que nele crê, ainda que venhamos ser perseguidos, presos e mortos por amor ao Senhor, estaremos para sempre com ele num corpo glorioso. Aleluia! Nós não temos o que temer. A Deus toda a glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero convidar você que ama o Senhor a orar junto comigo. Ó Senhor, nosso Deus, perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós agimos como covardes, querendo salvar a própria pele, querendo fugir do que está por vir, ao invés de enfrentarmos a cruz, como o Senhor Jesus a enfrentou, e como Pedro também enfrentou, cheio do Teu Espírito Santo, porque amava o Senhor mais do que a si mesmo. Ó Senhor, Tu sabes que nós Te amamos, Senhor. Tu sabes, ó Senhor, que nós Te amamos, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Ó Senhor, e Te rogamos, dá-nos do Teu Santo Espírito, como prometeste que darias àqueles que Te amam e que querem guardar os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos. Senhor, sem o Teu Espírito Santo não conseguiremos suportar. Por isso Te pedimos, ó Senhor, derrama em nós o Teu Santo Espírito, enche-nos do Teu Espírito Santo, que nossa lâmpada esteja cheia de azeite, que ao invés de fazermos reservas de arroz e feijão, tenhamos reservas do azeite santo do Senhor, do Teu Santo Espírito, porque é disso que precisaremos para não perdermos a nossa alma. Ó Senhor, de que adiantaria nós termos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso e a colocarmos em primeiro lugar o Teu reino, a obediência ao Senhor,
e nos enchermos não de nós mesmos, da nossa própria vontade, mas da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, que a Tua vontade prevaleça em nós. Enche-nos do Espírito Santo, Pai, e perdoa nossos pecados, Senhor. Não queremos mais pecar, ajuda-nos a andar no Teu caminho e andarmos vigilantes para que não venhamos cair em tentação. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos, e que para a Tua glória esta igreja, Senhor, se mantenha firme no Teu caminho, e os irmãos estejam cada um renunciando a si mesmos, e não querendo ser servidos, mas servir, não para aparecer, mas para que o Senhor seja glorificado, que não hajam disputas, que não hajam invejas, que não hajam intrigas, mas que todos se amem, compreendendo que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo e que somos membros uns dos outros. Que todos venham se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua conduzindo o Teu servo Anderson no pastorado da Tua igreja, Pai, e fortalecendo a sua esposa também ao seu lado, porque a mulher sábia edifica a sua casa, e que ela seja, Pai, sempre esta mulher sábia ao lado do seu esposo, que não somente é pai, mas também pastor das Tuas ovelhas, chamado pelo Senhor, Pai. Então esteja guardando o Teu servo Anderson, e cada servo Teu que recebeu essa dura missão de pastorear as Tuas ovelhas, sabendo que prestaremos conta desse ministério, Pai, e que tudo façamos por amor ao Senhor e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém.